Você sabia que a Arábia Saudita impõe algumas das punições mais severas do mundo para quem infringe a lei? Recentemente, uma execução em massa tirou a vida de 81 homens, incluindo 7 iemenitas e um sírio. Desde açoites e chibatadas até a amputação de membros, o país aplica punições impressionantes e, por vezes, chocantes. Para entender essas práticas, é essencial conhecer as leis e o contexto cultural da região. No vídeo de hoje, vamos explorar o sistema legal da Arábia Saudita. Aqui estão as 15 piores punições na Arábia Saudita. Número 15. Amputação. Na Arábia Saudita, a punição para roubo é severa e inflexível. Amputação de membros baseada em uma interpretação rígida da Sharia. Essa prática antiga serve como um forte fator de dissuasão para quem pensa em cometer furtos. Para quem é condenado, as consequências são terríveis e irreversíveis. A perda de um membro se torna uma lembrança permanente do crime, gravada no próprio corpo. Sob esse sistema, um indivíduo pode perder a mão por roubar um simples pedaço de pão. Se reincidir, a punição se torna ainda mais cruel. A amputação cruzada, em que mãos e pés são removidos, causando deformações permanentes. Esse tipo de pena visa desestimular furtos e atos criminosos, impondo um sofrimento severo a quem infringe a lei. Em novembro de 2007, a Arábia Saudita atraiu atenção mundial ao realizar uma punição incomum e brutal. Ammar Nasser, um egípcio, teve a mão direita amputada cirurgicamente em Meca após ser condenado por furto dentro da grande mesquita. O caso foi amplamente divulgado pela agência de notícias oficial saudita, destacando a rigidez do país no cumprimento das leis islâmicas. A severidade dessa punição gerou críticas de organizações internacionais de direitos humanos. Apesar das pressões externas, a Arábia Saudita continua a aplicar essas penas rigorosas, embora haja sinais de mudanças no seu sistema de justiça criminal. Número 14. Apedrejamento. O apedrejamento, conhecido como Rajm na lei islâmica, ainda é aplicado como punição para adultério em algumas partes da Arábia Saudita. Essa penalidade extrema consiste em atirar pedras na pessoa condenada até que ela morra. O castigo, que reflete valores tradicionais sobre moralidade, afeta desproporcionalmente as mulheres, que frequentemente sofrem as piores consequências. Apesar de não haver registros recentes de execuções desse tipo, o apedrejamento na Arábia Saudita é amplamente condenado por grupos de direitos humanos. Essas organizações afirmam que essa prática viola direitos fundamentais, como o direito à vida e a proibição da tortura e de tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Entre 1981 e 1992, pelo menos 4 apedrejamentos foram documentados no país. No entanto, nas últimas décadas, não há registros oficiais desse tipo de execução, o que pode indicar uma mudança na aplicação da lei ou uma transformação nos valores culturais da sociedade saudita. Ainda assim, a possibilidade de uma sentença de apedrejamento continua a ser um lembrete do rigor da interpretação da lei islâmica na Arábia Saudita. Número 13. Punição por feitiçaria e bruxaria. Na Arábia Saudita, acusações de feitiçaria e bruxaria são levadas extremamente a sério, mesmo que não existam provas concretas para sustentar tais alegações. A crença em forças ocultas e práticas místicas é amplamente rejeitada pelo governo e pelas autoridades religiosas do país, que consideram a magia uma ameaça à ordem social e uma afronta ao Islã. Como resultado, qualquer pessoa suspeita de envolvimento com feitiçaria pode ser investigada, presa e até condenada à pena de morte. As acusações de bruxaria costumam surgir de formas muito subjetivas e muitas vezes sem qualquer evidência concreta. Atividades como a leitura da sorte, a prática de curas espirituais ou até mesmo o simples uso de amuletos podem ser interpretados como um ato de feitiçaria. Em alguns casos, vizinhos, colegas de trabalho ou até familiares denunciam pessoas por suspeitas de envolvimento com magia negra, o que pode resultar em investigações rigorosas e julgamentos extremamente duros. Um dos casos mais chocantes ocorreu na cidade de Najran, onde um homem chamado Muri bin Ali bin Isa al-Assiri foi condenado à morte por supostamente praticar bruxaria. Segundo o governo saudita, ele possuía livros considerados místicos, utilizava talismãs e teria confessado relações ilícitas com 2 mulheres. Apesar de não haver provas concretas de que ele teria causado dano a alguém, a simples posse desses itens
foi suficiente para sua condenação e execução. Outro episódio emblemático foi o do apresentador de televisão libanês Ali Hussein Sibat. Conhecido por seu programa de adivinhação, ele foi preso em 2010 durante uma peregrinação religiosa à Arábia Saudita. Considerado culpado de praticar feitiçaria simplesmente por fazer previsões sobre o futuro em seu programa de TV, ele foi inicialmente condenado à pena de morte. No entanto, após uma grande mobilização internacional e pressão diplomática, sua sentença foi reduzida e ele acabou sendo libertado. A Comissão para a Promoção da Virtude e a Prevenção do Vício, popularmente conhecida como a Polícia Religiosa da Arábia Saudita, tem um papel fundamental na repressão à feitiçaria. Seus agentes investigam suspeitas de bruxaria e muitas vezes realizam prisões sem provas concretas. Para as autoridades sauditas, a crença em práticas místicas é vista como um desvio da fé islâmica e uma ameaça à pureza religiosa da nação. Mesmo com as críticas de organizações de direitos humanos, a Arábia Saudita continua tratando a feitiçaria como um crime grave. Embora algumas reformas tenham sido anunciadas nos últimos anos, o risco de ser condenado por supostas práticas místicas ainda é uma realidade assustadora para muitos cidadãos e estrangeiros no país. Número 12. Chibatadas públicas. A punição por chibatadas públicas é uma das formas mais comuns de castigo na Arábia Saudita e pode ser aplicada para uma variedade de crimes, desde delitos menores até ofensas consideradas graves, segundo a lei islâmica. Esse tipo de punição tem como objetivo não apenas infligir dor física, mas também humilhar publicamente o condenado, servindo como um alerta para a sociedade sobre as consequências de desafiar as leis do país. As chibatadas podem ser sentenciadas para infrações como consumo de álcool, relações sexuais fora do casamento, comportamento indecente, críticas ao governo e até mesmo para quem se envolve em atos considerados blasfemos. O número de açoites varia de acordo com a gravidade da infração, podendo ir de algumas dezenas até milhares, sendo distribuídos ao longo do tempo para evitar a morte imediata da pessoa condenada. O método de aplicação é brutal. O condenado é levado a um local público, geralmente em uma praça ou em frente a uma mesquita, onde a sentença é executada diante de uma plateia. Em muitos casos, a punição ocorre após a oração de sexta-feira, um momento em que há grande concentração de pessoas. O indivíduo é amarrado e obrigado a suportar a dor extrema, enquanto os espectadores assistem à aplicação da pena. Um caso que gerou grande repercussão internacional foi o do blogueiro saudita Raif Badawi. Em 2014, ele foi condenado a 1.000 chibatadas e 10 anos de prisão por insultar o Islã em seu blog, onde defendia o debate livre sobre religião e direitos humanos. As primeiras 50 chibatadas foram aplicadas em praça pública em 2015, mas a punição foi suspensa após indignação global e apelos de diversas organizações de direitos humanos. Apesar disso, Badawi permaneceu preso até 2022. Tornando-se um símbolo da luta pela liberdade de expressão no país. Outro caso impactante foi o de um trabalhador estrangeiro condenado a 500 chibatadas por um relacionamento fora do casamento. Como era um expatriado, ele também foi sentenciado à deportação após cumprir sua pena, uma prática comum em casos envolvendo trabalhadores imigrantes. Embora as chibatadas públicas sejam um castigo tradicional na Arábia Saudita, recentemente o governo anunciou mudanças na aplicação dessa punição. Em 2020, a Suprema Corte do país declarou que substituiria as chibatadas por penas de prisão ou multas em alguns casos, como parte de um esforço para reformar o sistema de justiça criminal. No entanto, a prática ainda não foi completamente abolida e continua sendo aplicada para certas infrações, principalmente quando há envolvimento de questões religiosas ou morais. A punição por chibatadas é amplamente criticada por organizações internacionais, que a consideram uma forma de tortura e um desrespeito aos direitos humanos. Apesar das pressões externas, a Arábia Saudita defende sua política alegando que essa forma de punição está alinhada com sua interpretação da Sharia e serve para manter a disciplina social e os valores islâmicos. Número 11. Pena de morte por decapitação. A pena de morte é uma das punições mais severas aplicadas na Arábia Saudita, e a decapitação com espada continua sendo o principal método utilizado para executar condenados. Essa prática remonta a séculos de tradição na Península Arábica
e é defendida pelo governo como uma forma de punição que está de acordo com a interpretação estrita da Sharia. As execuções geralmente ocorrem em locais públicos, como forma de dissuadir outros cidadãos de cometerem crimes semelhantes. Os crimes que podem levar à pena capital são variados e incluem homicídio, tráfico de drogas, estupro, terrorismo e apostasia, o abandono da fé islâmica. Além disso, adultério e atos de feitiçaria também podem resultar em pena de morte, dependendo da interpretação do tribunal religioso. A decisão final sobre uma sentença de execução cabe aos juízes da Sharia, que analisam cada caso individualmente e determinam se a pena de morte é justificada. As execuções normalmente acontecem logo após as orações da sexta-feira, em praças públicas ou áreas abertas, diante de uma multidão. O condenado é levado ao local vestindo roupas brancas, muitas vezes vendado, e ajoelha-se antes que o carrasco, treinado especificamente para esse tipo de execução, realize a decapitação com um único golpe de espada. Em alguns casos, as autoridades permitem que familiares das vítimas do crime cometido pelo condenado estejam presentes para testemunhar a execução. Em abril de 2019, a Arábia Saudita realizou uma execução em massa de 37 prisioneiros, todos acusados de terrorismo e conspiração contra o governo. A maioria dos executados pertencia à minoria xiita, o que gerou acusações internacionais de perseguição religiosa. Além disso, organizações de direitos humanos denunciaram que muitas das confissões usadas como prova contra os condenados foram obtidas sob tortura, levantando dúvidas sobre a justiça dos processos. Outro caso que chamou a atenção internacional foi o de um jovem que recebeu a pena de morte por crimes supostamente cometidos quando ainda era menor de idade. O caso provocou indignação global, levando a pressões para que o governo saudita revisse sua política de execuções. Em resposta, as autoridades anunciaram reformas limitadas, incluindo a proibição da pena de morte para menores de idade em certos casos. Embora a Arábia Saudita tenha sinalizado mudanças em suas leis de execução, a decapitação pública ainda é uma prática vigente. O governo argumenta que essa forma de punição é necessária para manter a ordem e reforçar a seriedade das leis do país. No entanto, a comunidade internacional continua a pressionar por uma reforma mais ampla do sistema de justiça criminal saudita. Número 10. Crucificação pós-execução. A crucificação pós-execução é uma das punições mais extremas e impactantes ainda praticadas na Arábia Saudita. Embora o termo possa sugerir um método de execução semelhante ao usado na antiguidade, na prática, essa pena consiste em exibir publicamente o corpo do condenado após a decapitação. Esse tipo de punição é reservado para crimes considerados extremamente graves, como atos de terrorismo, assassinatos brutais e crimes hediondos que chocam a sociedade. A intenção por trás da crucificação pós-execução é transformar a punição em um exemplo para o restante da população. O corpo do criminoso é exposto em uma estrutura elevada, geralmente em uma praça pública ou em uma área movimentada, onde pode ser visto por um grande número de pessoas. Essa exibição pode durar várias horas ou até dias, dependendo da sentença imposta pelo tribunal. A ideia é reforçar a severidade da justiça saudita e enviar uma mensagem clara de que certos crimes não serão tolerados. Em abril de 2019, um caso de crucificação pós-execução chamou a atenção mundial. Um homem acusado de sequestro e assassinato de uma criança foi executado na cidade de Meca e, em seguida, teve seu corpo exposto publicamente. O governo saudita justificou a medida alegando que o crime cometido era de extrema brutalidade e, portanto, merecia uma punição exemplar. O caso gerou debates acalorados sobre a severidade das punições aplicadas pelo país e levantou questionamentos sobre os direitos humanos. Apesar de ser uma prática rara, a crucificação pós-execução ainda é parte do sistema legal saudita e pode ser aplicada em casos de extrema gravidade. Organizações internacionais de direitos humanos criticam fortemente essa prática, alegando que ela representa um tratamento cruel e desumano, incompatível com os princípios modernos de justiça. O governo da Arábia Saudita, no entanto, continua a defender esse tipo de punição como um mecanismo dissuasório eficaz. Para as autoridades sauditas, a exposição do corpo de um criminoso após a execução não apenas reforça a gravidade de seu crime, mas também serve como uma advertência clara para qualquer pessoa que cogite cometer atos semelhantes. Apesar das críticas,
a Arábia Saudita demonstra poucos sinais de que pretende abolir essa prática em um futuro próximo. Embora algumas mudanças no sistema penal tenham sido anunciadas nos últimos anos, punições como a crucificação pós-execução ainda fazem parte da realidade do país. Número 9. Prisão por ativismo político e direitos humanos. Na Arábia Saudita, qualquer forma de ativismo político ou defesa dos direitos humanos pode ser considerada uma ameaça à estabilidade do governo. O país tem um histórico rigoroso de repressão a qualquer indivíduo ou grupo que critique a monarquia, as leis religiosas ou o sistema de governo. Mesmo manifestações pacíficas podem levar à prisão, tortura e, em alguns casos, penas ainda mais severas. A perseguição a ativistas e jornalistas é uma prática comum. Quem se opõe publicamente às políticas do governo pode ser acusado de crimes vagos, como ameaçar a segurança nacional ou desestabilizar o país. Essas acusações frequentemente resultam em longas sentenças de prisão e, em alguns casos, até em penas corporais, como chibatadas. Mulheres ativistas enfrentam desafios ainda maiores. Muitas foram presas simplesmente por exigirem direitos básicos, como o direito de dirigir, que só foi concedido oficialmente em 2018. Uma das ativistas mais conhecidas, Loujain Al-Hathloul, foi presa por liderar campanhas para acabar com o sistema de tutela masculina. Durante seu tempo na prisão, ela relatou ter sofrido tortura, incluindo choques elétricos, assédio sexual e privação de sono. Apesar das pressões internacionais para sua libertação, ela passou quase 3 anos presa antes de ser solta sob severas restrições. Outro caso emblemático foi o do jornalista Jamal Khashoggi, assassinado dentro do consulado saudita em Istambul, em 2018. Khashoggi era um crítico do governo e escrevia artigos sobre os abusos de poder na Arábia Saudita. Sua morte, atribuída a agentes do governo saudita, gerou indignação global e reforçou a percepção de que o país não tolera dissidência política, mesmo quando feita fora de suas fronteiras. Além da repressão a indivíduos, o governo saudita também bloqueia sites, redes sociais e qualquer tipo de mídia que possa espalhar ideias consideradas contrárias ao regime. Muitos ativistas são monitorados constantemente, e até mesmo quem faz críticas leves ao governo em redes sociais pode ser preso. Apesar das tentativas do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman de modernizar a imagem do país, a repressão a ativistas continua intensa. Quem se atreve a desafiar o status quo pode enfrentar sérias consequências, e as perspectivas para a liberdade de expressão e os direitos humanos na Arábia Saudita ainda são extremamente limitadas. Número 8. Prisão e tortura por homossexualidade. Na Arábia Saudita, a homossexualidade é considerada um crime grave e pode levar a penas severas, que vão desde prisão e chibatadas até, em casos extremos, a pena de morte. A legislação saudita se baseia na Sharia, que considera as relações entre pessoas do mesmo sexo como um desvio moral inaceitável. Como resultado, membros da comunidade LGBTQ+, vivem sob constante medo e opressão, sem qualquer proteção legal contra discriminação e perseguição. A polícia religiosa do país tem um papel ativo na identificação e punição de indivíduos suspeitos de homossexualidade. Relatos indicam que agentes infiltrados utilizam aplicativos de namoro e redes sociais para atrair pessoas LGBTQ+, para armadilhas. Uma vez presas, essas pessoas podem ser submetidas a interrogatórios agressivos, tortura e tratamentos humilhantes. Algumas são forçadas a assinar confissões sob coação, garantindo que sejam condenadas nos tribunais religiosos. Em 2021, um jovem saudita foi condenado a 3 anos de prisão e 300 chibatadas depois que as autoridades encontraram mensagens privadas em seu celular que sugeriam um relacionamento com outro homem. Esse caso ilustra a falta de privacidade e a vigilância extrema imposta pelo governo sobre seus cidadãos, especialmente aqueles que pertencem a grupos marginalizados. Muitos estrangeiros também já enfrentaram punições severas por violações às rígidas leis anti-LGBTQ+. Trabalhadores expatriados que são suspeitos de serem homossexuais frequentemente enfrentam deportação imediata, além de possíveis punições físicas antes de serem enviados de volta a seus países de origem. A situação para pessoas transgênero não é diferente.
A simples tentativa de se vestir de maneira que não corresponda ao gênero atribuído ao nascimento pode resultar em prisão, agressões físicas e até tratamentos médicos forçados. Não há reconhecimento legal para pessoas trans na Arábia Saudita, e qualquer tentativa de mudança de gênero é considerada ilegal. Diante desse cenário brutal, muitos sauditas LGBTQ+, optam por viver em completo anonimato ou tentam fugir do país para buscar refúgio em nações mais tolerantes. No entanto, escapar da Arábia Saudita pode ser extremamente difícil, pois há restrições severas sobre viagens internacionais, especialmente para mulheres e jovens que dependem da autorização de seus tutores legais. Apesar da crescente pressão internacional para que a Arábia Saudita melhore sua postura em relação aos direitos LGBTQ+, o governo continua a aplicar suas rígidas leis baseadas na Sharia. Qualquer tentativa de mudar essa situação enfrenta forte resistência das autoridades e da sociedade conservadora, tornando a vida da comunidade LGBTQ+, no país extremamente perigosa e limitada. Número 7. Proibição do álcool e punições severas. O consumo, posse e venda de álcool são totalmente proibidos na Arábia Saudita. Quem for pego ingerindo bebidas alcoólicas pode enfrentar punições rigorosas, incluindo chibatadas, multas, deportação, no caso de estrangeiros, e até prisão. Apesar da proibição, há um mercado clandestino de bebidas alcoólicas no país, e algumas pessoas tentam fabricar suas próprias versões caseiras. No entanto, ser flagrado com álcool pode ter consequências desastrosas. Em casos reincidentes ou quando há envolvimento no contrabando de bebidas, as sentenças podem se tornar ainda mais severas. Em 2015, um homem britânico chamado Carl Landry foi condenado a 360 chibatadas por ser pego com vinho caseiro. Sua família fez apelos desesperados, alertando que ele não sobreviveria à punição. Após intensa pressão diplomática, ele foi libertado antes de receber as chicotadas, mas o caso serviu como um alerta para estrangeiros que visitam ou vivem no país. Mesmo com a modernização promovida pelo governo saudita nos últimos anos, as leis sobre álcool continuam rígidas e qualquer deslize pode resultar em punições severas. Número 6. Punição por vestimenta inapropriada. O código de vestimenta na Arábia Saudita é estritamente controlado pelas normas religiosas e culturais. As mulheres devem usar a abaya, um manto longo que cobre o corpo, e em muitos casos o hijab ou até mesmo o niqab, cobrindo todo o rosto. Os homens também devem seguir regras de vestimenta, evitando roupas consideradas inadequadas, como shorts curtos ou camisetas muito justas. Até recentemente, mulheres podiam ser punidas por não usarem a vestimenta adequada em locais públicos. A polícia religiosa, Mutawa, tinha autoridade para repreender e até deter aquelas que violassem as regras. Embora essa fiscalização tenha sido reduzida nos últimos anos, ainda há casos de mulheres sendo perseguidas e até presas por indecência. Em 2017, a modelo saudita Khulud foi presa depois de publicar um vídeo caminhando sem abaya em uma área histórica. O caso gerou grande repercussão e debate sobre a necessidade de reformar as leis de vestimenta no país. Atualmente, algumas mudanças foram implementadas, como permitir que mulheres estrangeiras visitem o país sem a obrigatoriedade de usar abaya. No entanto, dentro da sociedade saudita, muitas normas rígidas ainda persistem. Número 5. Restrição da liberdade de expressão. Na Arábia Saudita, criticar o governo, a família real ou a religião pode levar a penas severas, incluindo longos períodos de prisão, chibatadas e até a pena de morte em casos extremos. O país possui uma das legislações mais rigorosas do mundo em relação à liberdade de expressão. As redes sociais são monitoradas, e qualquer publicação considerada ofensiva pode resultar em detenção imediata. Blogueiros, jornalistas e ativistas frequentemente enfrentam acusações como espalhar rumores, desestabilizar o país ou insultar o Islã. Em 2017, o escritor e economista saudita Essam Al-Zamil foi preso depois de criticar a privatização da empresa petrolífera Saudi Aramco. Ele foi acusado de terrorismo simplesmente por expressar sua opinião sobre a economia do país. O governo saudita tem adotado algumas reformas, mas a repressão a opiniões contrárias ainda é uma realidade. Para muitos cidadãos, a única maneira de evitar problemas
é permanecer em silêncio sobre questões políticas e religiosas. Número 4. Restrição de direitos das mulheres. Apesar dos avanços recentes, as mulheres na Arábia Saudita ainda enfrentam severas restrições em comparação aos homens. Até 2018, elas eram proibidas de dirigir e, mesmo após a mudança na lei, muitas ainda sofrem discriminação social por exercer esse direito. O sistema de tutela masculina continua sendo um dos maiores obstáculos para a liberdade das mulheres. Sob esse sistema, uma mulher precisa da permissão de um tutor do sexo masculino, geralmente o pai, irmão ou marido, para viajar, casar e, em alguns casos, até para trabalhar ou estudar. Embora algumas dessas restrições tenham sido reduzidas nos últimos anos, a dependência de uma figura masculina ainda é uma realidade para muitas sauditas. Em 2019, o governo anunciou que mulheres com mais de 21 anos poderiam obter passaportes e viajar sem permissão masculina. No entanto, a cultura conservadora ainda impõe desafios para a plena autonomia feminina. Além disso, ativistas que lutam por mais direitos frequentemente enfrentam prisões e tortura. Loujain Al-Hatlul, uma das principais vozes pelos direitos das mulheres no país, foi presa e submetida à tortura simplesmente por defender reformas. Sua história se tornou um símbolo da luta feminina na Arábia Saudita. Número 3. Pena de morte para a apostasia. Renunciar ao Islã é considerado um dos crimes mais graves na Arábia Saudita, punível com a pena de morte. O país segue uma interpretação rigorosa da Sharia, que considera a apostasia, ou seja, abandonar a fé islâmica, como um ato de traição contra Deus. Casos de apostasia geralmente resultam em prisões e julgamentos rápidos, com penas que podem variar de longos períodos na cadeia até a execução. Expressar publicamente dúvidas sobre a religião, criticar aspectos do Islã ou se converter a outra fé pode ser suficiente para uma condenação. Em 2012, o jovem Hamza Kashgari foi preso após publicar tweets considerados blasfemos sobre o profeta Maomé. Sua prisão gerou protestos internacionais e, após meses de detenção, ele foi forçado a se retratar para evitar uma possível sentença de morte. Mesmo com algumas tentativas de modernização, a Arábia Saudita ainda mantém leis religiosas extremamente rígidas, tornando a liberdade de crença praticamente inexistente dentro do país. Número 2. Execuções públicas. Diferente de muitos países que realizam execuções de forma discreta, a Arábia Saudita ainda pratica execuções públicas. As penas de morte são frequentemente aplicadas em praças públicas, diante de espectadores, como forma de advertência para potenciais criminosos. Os métodos mais comuns incluem decapitação com espada, fuzilamento e, em alguns casos, enforcamento. Os crimes passíveis de pena de morte variam desde assassinato e tráfico de drogas até ofensas religiosas e políticas. Em março de 2022, a Arábia Saudita realizou sua maior execução em massa em décadas, matando 81 prisioneiros em um único dia. A maioria deles havia sido condenada por crimes ligados ao terrorismo. Mas organizações de direitos humanos questionaram a legitimidade dos julgamentos, alegando que muitas confissões foram obtidas sob tortura. A prática de execuções públicas gera condenação internacional. Mas o governo saudita mantém a posição de que essas punições são necessárias para manter a ordem e a segurança no país. Número 1. Aplicação rigorosa da Sharia. A base do sistema legal saudita é a Sharia, um conjunto de leis islâmicas baseadas no Alcorão e na tradição do profeta Maomé. Essa estrutura jurídica é aplicada de forma extremamente rigorosa e abrange todos os aspectos da vida, desde questões criminais até normas de conduta pessoal. Crimes como roubo, adultério e blasfêmia são punidos com extrema severidade, e as penas podem incluir chibatadas, amputações e pena de morte. Além disso, tribunais religiosos têm ampla autoridade para julgar casos e impor sentenças sem um código penal escrito, o que dá margem para decisões subjetivas e arbitrárias. Em 2018, o governo saudita anunciou algumas reformas no sistema judicial, como a limitação da pena de morte para menores de idade e a proibição de chibatadas como punição oficial. No entanto, as mudanças são lentas e, na prática, muitas das leis da Sharia ainda são aplicadas com o mesmo rigor de sempre. A Arábia Saudita continua a ser um dos países mais conservadores do mundo em termos de aplicação da lei islâmica.
Embora haja sinais de modernização em algumas áreas, a influência da Sharia ainda domina todos os aspectos da sociedade. Encerramento. A Arábia Saudita tem um dos sistemas legais mais rígidos do mundo, baseado em uma interpretação estrita da Sharia. Embora o país esteja passando por algumas reformas, muitas dessas punições severas ainda fazem parte da realidade saudita. A aplicação extrema da lei e a falta de direitos básicos para diversos grupos geram indignação internacional, mas o governo continua a defender suas práticas como fundamentais para manter a ordem e a moralidade no país. Com o tempo, algumas mudanças podem suavizar essas regras, mas, por enquanto, a Arábia Saudita ainda mantém um dos códigos penais mais duros do planeta. O que você acha dessas punições? Deixe sua opinião nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!